Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? Na última aula, nós vimos sobre ironia e interpretação, correto? Vocês viram lá, vocês leram, e agora eu vou recapitular com vocês, tá bom? Então, o que é ironia? É aquilo que a gente fala, mas no fundo, a gente não quer falar aquilo. Alguém já foi irônico uma vez? Alguém já falou alguma coisa parecido como uma ironia? Já, né? De vez em quando a gente usa ironia. E a ironia, ela tem função. A primeira função é dizer o contrário da informação dita ou escrita. Mostrar que o escritor e leitor compartilham o mesmo contexto histórico e social, né? Então, qual a primeira função da ironia? Falar o contrário daquilo que a gente está pensando, não é? Segunda, provocar ambiguidade. Olha só uma palavrinha que a gente está acostumado a falar o tempo todo, né? O que é ser ambíguo? O que é ter uma ambiguidade em uma frase? É fácil essa. Ambiguidade nada mais é do que um duplo sentido. Né? É quando eu posso interpretar uma frase, uma oração, um contexto com outro sentido daquilo que aquilo está me passando. Tá bom? Terceira, reverter o sentido da informação escrita para o sentido pretendido pelo escritor. Né? Eu posso reverter aquilo que está sendo explicado, daquilo que está sendo escrito, tá? O sentido, não é a palavra, é sentido, tá bom? Vamos para a próxima página. Função 4. Expandir a visão de mundo do leitor. Permitir que ele capture realidades diferentes daquelas que ele conhece. Ou seja, se eu tenho um mundo assim, eu vou ter um mundo assim, né? Então, se ele é pequeno, eu vou ter um mundo grande, né? Então, vai ampliar o que? O meu pensamento, a minha interpretação, tá? Quinta, convocar o leitor à reflexão crítica. Olha só, muito importante para quando a gente vai fazer o que? A nossa interpretação de texto, seja ela em quaisquer disciplinas, português, matemática, ciências, história, geografia, tá? Eu vou precisar interpretar. E para eu interpretar de maneira correta, eu tenho que ser crítico. E isso a gente vai utilizar onde? Na nossa redação, na nossa dissertação, na nossa argumentação. Ok? Sexto, vai provocar riso, humor ou choro ou lamento, né? Pode ter uma das duas. Ou pode ter os dois ao mesmo tempo, depende da nossa interpretação. 7. Desconstruir ideias para reconstruí-las de modo renovado. Ou seja, se eu já tenho um pensamento pronto, ao ler um texto irônico, eu posso pensar de um outro jeito, eu posso mudar o meu pensamento, o meu modo de ver. E oitavo, atacar fortemente uma ideia. Ou seja, a ironia vai direto no ponto de um texto, da ideia principal. E apelar por meio do sarcasmo, também chamado de ironia agressiva, e eu vou mais além. Eu vou chamar de humor negro, né? Todo mundo já viu aquela piada pesada, aquela ironia pesada que machuca, né? E isso, infelizmente, a ironia faz também. Vamos lá para a nossa atividade? Deixa eu baixar aqui. Tá. Começa na questão número 3, falando sobre ambiguidade. Ambiguidade do trecho A Minha Linha do Tempo é uma passarela iluminada. Isso ocorre por quê? Você vai ler a letra A e a letra B e marcar, de acordo com a sua opinião. Número 4. O sentido da afirmação a estupidez, eu penso, é um mal curável.
está invertido, pois o cronista mostra que não acredita nessa ideia. Isso é comprovado na oração seguinte, em que ele afirma que a estupidez está curada virtualmente. Você concorda? Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Quinta, de que modo o seguinte enunciado desfaz a ironia da crônica? Onde há gente nesta tela iluminada? Você vai desfazer a ironia. Você vai escrever e tirar essa ironia dessa frase aí. A sexta, nós temos aqui uma tira que diz assim: Você tem que me ajudar, Flor. Vou tentar. Qual é a maneira, a prova de falhas para eu lembrar do aniversário da minha mulher? Aí ela diz: Esqueça-o uma vez. A ironia está presente na tirinha por quê? Você vai ler a letra A, B, C e D e ver qual que mais convém. 7. Que sentidos culturalmente reconhecidos estão presentes na última fala de Flor? Né? Ou seja, o que é que eu posso perceber na nossa cultura, no nosso dia a dia, que isso me faz lembrar de algo? Né? Esqueçam uma vez. O que é que ela quis dizer com essa frase? Vamos lá pensar um pouquinho. Aí na próxima página eu estou falando sobre ironia e intertextualidade. Tá? Ainda falando sobre ironia, né? E intertextualidade. O que é intertextualidade? Alguém já ouviu falar sobre isso? Intertextualidade é um texto falando de um outro texto. Ou seja, um assunto do texto falando de um outro texto, mas do mesmo assunto. Tá? E quando eu tenho a intertextualidade, eu tenho três tipos: paráfrase, paródia e alusão. Paráfrase nada mais é do que eu falar o que alguém disse com minhas próprias palavras. Porque se eu falar algo que alguém disse com as palavras dele, isso já não vai ser mais paráfrase. Isso vai ser o quê? Plágio. Muito bem. Plágio é crime. Eu não posso dizer que um texto é meu, sendo que não foi eu quem fiz. Certo? Então, quando você faz isso, ou quando alguém faz isso, isso chama-se plágio. Então, paráfrase o que é? Eu posso fazer uma paráfrase na redação? Sim. Eu pegar a ideia de alguém e transformar com minhas próprias palavras, tá? Paródia é isso que a gente faz o tempo todo. A gente pega uma música, pega uma letra, muda a letra e muda o sentido, mas que a essência seja a mesma. Isso é parodiar, tá? Não vai mudar muita coisa não, só vai mudar a escrita e o sentido também. E alusão são as citações que nós usamos. Eu vou mencionar alguém que disse sobre algo, tá? Exemplo, de acordo com Machado de Assis, de acordo com o Freud, de acordo com o filme Quarto de Guerra, tá? Então eu estou fazendo uma alusão a alguém, tá? Então não esqueçam disso. Paráfrase, paródia e alusão. Ok? Vamos continuar o nosso exercício. Próxima página. Questão 9. Que tipo de intertextualidade existe entre a crônica em linha reta e o poema em linha reta? Tem o que? Paródia, paráfrase ou alusão? Qual dos três você vai escrever aí? 10ª. Que relação o cronista estabelece entre perfis virtuais e heterônimos? O que é hétero? Diferente. Nimos significa nomes, então nomes diferentes. Qual a relação que há? A ou B? 11. Qual foi a intenção do cronista ao retomar o poema, ou seja, o texto-fonte de Fernando Pessoa? Ele quis afirmar, ironizar, dizer ou mostrar? Bora lá pensar. E a 12, você vai responder a letra A, B e C. Né? Qual a interpretação textual
Ou para a interpretação textual, por que é importante saber a diferença entre fato e opinião na construção de uma crônica? Por que eu tenho que saber essa diferença de fato, de comprovado ou uma opinião, alguém que disse? Tá? Pense aí. Resposta pessoal. Letra B. Anote um tema que foi novidade para você. O que foi de novo que você aprendeu? Um tema novo que você aprendeu ultimamente? Né? Ou nesse capítulo em especial. E letra C. Transcreva uma frase que mostra a relação que existe entre gramática e a construção de uma crônica. Qual a relação que tem entre gramática e interpretação de texto? Entre gramática e escrever uma crônica? Por quê? Certo? Então era isso, galera. Então, qualquer coisa, estou por aqui. Espero que eu tenha sido claro, tá? E eu estarei no PV, no WhatsApp, para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Então, até logo. Tchau.